Oi, oi, gente. Então, eu tô testando um novo formato de vídeo, vamos ver como é que vai ficar. É... é, Tá, vamos falar desse livro da Lígia Fagundes Telles, que é O Seminário dos Ratos, e é um livro de contos. Eu não tô com o livro aqui, mas eu vou discorrer um pouquinho sobre cada conto e, mano, não vai ter como eu não dar spoiler, tá? Vai ter spoiler sim, porque eu vou ter que comentar umas histórias aqui que não vai dar. Tá, esse livro abre com um conto As Formigas, que é uma história bizonha. Que assim, as pessoas falam que conto sempre tem uma mensagem, um negócio assim, pra você, né, crescer como pessoa. Eu não sei a mensagem desse conto. A mensagem desse conto é tipo, se alguém te disser que tem ossos de anões pra você, corra. Porque eu achei muito surreal. E, tipo, tem análises desse conto em específico aqui no YouTube. Mas, sabe, eu não sei. Eu achei muito bizarro. Muito bizarro. Eu vou contar a história. São duas meninas. Eu vou contar todas as histórias, porque eu sou dessas. Decidi agora. São duas meninas que vão alugar um quarto, tipo numa pensão, assim. E aí uma delas faz direito, a outra faz medicina. E aí, a menina, a dona lá do apartamento, ela fala que o antigo morador também fazia medicina e que deixou lá uma caixa de ossos de um anão. Aí, beleza. Aí a menina que faz medicina ficou encantadíssima, porque, nossa, ossos de anão. Uau! Tá. Aí ela abre a caixa, acha incrível, não sei o quê. E aí no meio da noite aparecem umas formigas, tipo, muitas formigas. E elas fazem um caminho até essa caixa de ossos. Bacana, né? Só que não, mas beleza. Elas fazem esse caminho até essa caixa de ossos e aí quando elas acordam, as duas meninas acordam de manhã, a outra menina de direito, que é mais tipo sensitiva e tal, ela sonha, tem alguns sonhos, não sei o quê, e ela acha que tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E, enfim, toda vez que elas acordam de manhã, não tem mais nenhuma formiga, não tem nenhum resquício de nada. Enfim, aí rola mais um tanto dessa história de formigas e tal. E aí elas percebem que as formigas elas estão montando o esqueleto do anão. O que me faz perguntar por que diabos essas formigas, se o antigo estudante de medicina estava lá com os ossos, por que elas já não montaram esses ossos? Não, elas esperaram as meninas lá para montar os ossos. Eu não sei por quê. Mas enfim, ok. E aí, uma noite, a tal estudante de medicina, ela fala, eu vou ficar acordada, porque essas formigas, eu vou ver de onde que elas estão saindo. Ninguém sabe de onde vêm os raios das formigas. Aí ela tenta ficar acordada, mas acaba cochilando. Na hora que ela abre o olho de novo, já tá lá um monte de formiga e o osso, o esqueleto do anão tá praticamente montado. E aí ela fica bem louca, acorda eu acho, não sei se é prima, se é irmã dela, a outra menina, e fala: vamos embora, já arrumei minhas coisas e tal, porque não, elas estão montando um anão, estão montando um anão. Aí, beleza, elas se desesperam, pegam tudo e saem da casa. E aí termina, tipo, elas olhando pra trás e elas vendo que tem apenas um cômodo da casa que tá iluminado, como se fosse um olho que observava elas, não sei o quê. Moral da história:
Não sabemos, né? Mas assim, tem várias. Tem um contexto ali, tipo, tem algumas referências a outros livros e tal, que é interessante saber, que no caso eu não vou falar aqui porque essa não é minha área. Mas enfim, bizarro. E aí a gente passa para o segundo conto, que é Senhor Diretor. Esse segundo conto é interessante. Fala a história de uma velha que ela tá, tipo, nos tempos da brilhantina e ela tá achando um absurdo porque naquele tempo as pessoas estão ficando cada vez mais promíscuas, as roupas estão cada vez mais curtas, cada vez mais coladas, cada vez mais sensuais e tal. E aí ela decide que ela quer escrever uma carta pro diretor do jornal da cidade, falando que tudo aquilo é um absurdo. Aí ela, beleza, vai escrever a carta, só que ela sempre se perde no meio dos pensamentos dela. E esse conto mostra que ela é muito hipócrita, porque ela vê as coisas sensualizando e tal, e ela fala: Nossa, que horror. Sabe aquele bem credo que delícia? Deus me livre, mas quem me dera? É isso. É sobre isso, gente. É sobre isso. Porque ela fala assim: Nossa, que horror. Toda essa sensualização, essa imposição do sexual, não sei o que lá e tal, só que ao mesmo tempo ela olha pra revista, pro pôster do cara sem camisa e fala: Nossa, mas realmente que gato. Então, assim, mostra a hipocrisia muito grande e é uma hipocrisia que realmente tá aí, né? Tá aí. E aí ela é uma professora e ela é virgem porque, sei lá, ela se dedicou ao celibato. Mas ela acha tudo isso um absurdo, porém ela é bem hipócrita com isso. E esse conto, ele tem uma passagem que ela fala de uma amiga dela que tá tentando, tipo, se modernizar e que essa amiga dela viu um filme, que ela viu um filme com essa amiga dela e que ela achou horrível, que a amiga dela viu mais de uma vez e tal, porque, nossa, tinha a cena da manteiga. Beleza. Eu não lembro qual que é o nome do filme. É alguma coisa tipo Tango em Paris. Ai, gente, se você lembrar o nome do filme, por favor, põe aqui embaixo, mas esse filme foi muito polêmico na época e depois também. Por que que acontece? Essa cena da manteiga é uma cena de estupro. E é uma cena bem explícita de estupro. Aonde o cara, ele pega uma. Ele tá numa casa. Eu não vi o filme, então eu não sei se é a casa dele, se é a casa dela, onde que é esse lugar. Mas ele pega uma manteiga e usa como lubrificante e estupra a menina, que é a atriz principal do filme. E aí isso foi uma polêmica na época, porque, pô, já tem um tempo, né? Tem um tempo, e se ainda hoje esse tipo de cena mais explícita ainda gera algum tipo de desconforto, talvez, não sei exatamente como dizer, mas naquela época então era pior ainda, porque não era uma coisa que você via assim num filme normal. Então, gerou muita polêmica e depois ficaram sabendo que aquela cena foi real. Tipo, o estupro foi real. Sabe, real. Tipo, real mesmo. O que aconteceu? Aí teve mais polêmica ainda. O que aconteceu? O cara, eu não sei se foi o escritor, o diretor, aí muito complicado, não sei quem foi, mas decidiu lá que ia ter essa cena de estupro e não comunicou à atriz principal. Ou seja, a atriz foi lá fazer uma cena X, o ator sabia, todo mundo sabia menos ela. Na hora que ela chegou lá, o cara simplesmente foi tirar a roupa dela e pegou a manteiga e
estuprou ela, porque ela não sabia e ela não tinha concordado com aquela cena. Ela sequer sabia que aquela cena ia acontecer. Então, assim, foi um estupro real e quando isso, né, veio a público, causou muita polêmica também. E, bom, a menina desistiu, né, da carreira de atriz, por motivos óbvios, né. Acabou que, é isso, esse filme criou muita polêmica, tanto na época quanto depois dessa época, quando descobriram que aquela cena toda foi real, que realmente houve um estupro, que não foi só uma representação. E aí o diretor, escritor, sei lá, falou que, eu acho que foi diretor, falou que ele fez mesmo porque ele queria uma cena realista. É, pois é. E enfim, mas esse conto é interessante porque ele fala bastante dessa hipocrisia. é, E fala, sei lá, sabe? Fala das pessoas que. Porque ela comenta também que teve uma amiga dela que resolveu fazer uma plástica e morreu porque ela fez com um médico lá que. Opa! Que não ligou pro fato dela ser velha e ter muito risco para a saúde dela. É, então ela morre em prol da beleza. Então, assim, esse é um conto bem interessante mesmo. Eu realmente gostei dele. É, ele é bom. A gente tem esse conto Tigrela, que é um conto um pouco confuso, mas eu particularmente interpretei como uma depressão, como um problema mental mesmo. A menina principal encontra uma amiga dela num bar. E aí ela fala que ela tem um tigre, que o namorado dela deixou com ela quando eles viajaram pra África, eles arrumaram esse tigre e tal. E aí o tigre, ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, tomando espaço da casa, não sei o que e tal. E aí ela fala várias coisas que dá a entender muito que esse tigre na verdade não existe e que é meio que na real um monstro interno dela, sabe? Tipo assim, ai, às vezes eu fico pensando que nós duas é porque é um tigre fêmea. Que nós duas não podemos mais ocupar o mesmo espaço, não sei o quê. Por várias vezes eu me arrumo pra sair e ela vem e acaba me tirando a vontade de sair porque ela tem muito ciúme e tal. E tipo, eu convivo com várias pessoas que têm ou já tiveram algum tipo de depressão, ou ansiedade, ou pânico, enfim. E isso é uma coisa que é bem recorrente da pessoa, tipo, nossa, me arrumei pra sair, me olhei no espelho, achei tudo uma merda e me deu crise e eu simplesmente desisti de tudo. Então, assim, né? É, dá sempre a entender que ela tem uma depressão e no final ela se refere a Tigre como uma jovem. Porque ela fala, eu deixei. Ela tava bebendo nesse bar. E ela fala assim: eu deixei na tigela da Tigre whisky. Porque ela fica bem louca quando ela toma whisky. Já tiveram algumas vezes que ela tentou pular da janela. E aí ela acabou. Só que eu acabei impedindo ela, não sei o que. Tipo, parece que ela ia pular da janela, mas ela meio que recobrou, tipo, a consciência e falou assim: não, não vou pular. E ela falou, mas dessa vez eu não sei não. Eu deixei a janela aberta e coloquei bastante bebida pra ela. E todos os dias eu volto para casa sem saber se no dia seguinte ou se quando eu chegar lá não vai ter uma notícia de que uma jovem
foi encontrada morta porque pulou da janela. É uma coisa assim, não é exatamente isso. Eu tô parafraseando, mas é mais ou menos assim. Então, assim, dá muito a entender que, na real, esse tigre não existe, que é um monstro interno. Por diversas vezes, ela fala coisas que dá a entender que, na verdade, esse tigre vive dentro dela, que é um monstro interno dela, e que ela já tentou se matar várias vezes e tal. Talvez seja um transtorno de personalidade, um transtorno de identidade, uma bipolaridade, não sei, talvez não seja exatamente uma depressão, mas seja realmente meio que duas pessoas dentro de uma mesmo. É, é estranho, é um conto estranho, mas dá pra tirar alguma coisa dele, porque tem alguns que não dá, tipo o do anão.